Terça-feira de Copa Libertadores da América, noite de Copa na Itatiaia, Estádio Gigante Arroito, Rosário, Argentina, com o Caixa na Itatiaia. Estarei nessa na ancoragem, também com Thiago Reis, Edu Panzi, Márcio Rezende, Cláudio Rezende, Altimarço da Itatiaia, reunido nessa noite que pode ser de classificação e até, Cláudio Rezende, de confirmação de liderança. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, bom dia a todo mundo que se liga no Rádio Spots, aí no Brasil, em todo o lugar do mundo, conosco pelos canais do YouTube da Itatiaia. A Rádio de Minas volta a falar aqui de Rosário, província de Santa Fé, na Argentina, e hoje o tempo mais nublado, tá uma névoa por aqui, 19 graus a temperatura, Cirilo, e a Itatiaia, quem tá no YouTube tá vendo imagens, nós estamos aqui no Parque Nacional da Bandeira, que é um cartão postal de Rosário, tem ali o monumento da bandeira. Foi aqui que pela primeira vez foi levantada a bandeira da Argentina pelo Manuel Belgrano, lá em 1812. Então a gente está trazendo um pouquinho de história também dos argentinos aqui no Rádio Esportes para a gente introduzir esse assunto do Galão da Massa, que joga hoje aqui. E hoje aqui é para manter invencibilidade com o Milito e para manter 100% na Libertadores. São 3 jogos com 3 vitórias. O Atlético até aqui 100%, e hoje você falou, né? Se vencer o jogo, estará classificado, e dependendo de resultado lá também do outro duelo do grupo, o Galo pode carimbar o primeiro lugar deste grupo e aí estará com o passaporte carimbado para as oitavas de final da Libertadores. Estamos aqui muito perto do Rio Paraná, às margens do Rio Paraná. O Henrique André, nosso colega do Digital da Itatiaia, já circulando desde as primeiras horas da manhã aqui em Rosário, fez algumas imagens também. Tem ali em um dos prédios uma bela imagem do Messi com a camisa da Argentina. Messi, que é aqui de Rosário, né? O Messi, que é um dos grandes nomes da história do futebol mundial, é aqui de Rosário também. Agora um detalhe, viu, Cirilo? O torcedor do Rosário não parece tão animado assim, não. A gente circula pela cidade, não vê muito torcedor com camisa do Rosário. O News Old Boys também, o time não tá em uma boa fase, são os 2 times aqui, o Rosário Central, que é o adversário do Galo, e o News Old Boys, que fez parte daquela trajetória do Atlético na Copa Libertadores 2013, semifinal foi aqui, o Galo perdeu, depois buscou nos pênaltis, no Independência, a classificação para depois vir o título da Libertadores. News Old Boys está em baixa, mas o Rosário Central tem um jogo hoje importante na Libertadores, porém a gente não está vendo muita mobilização, muitas camisas pelas ruas, não. Ô Cirilo, detalhe, ontem o Atlético chegou aqui por volta de 7:30 da noite, o avião pousou no Aeroporto Internacional, voo fretado de Belo Horizonte para cá, pouco mais de 3 horas de duração e tranquilidade absoluta. Torcedor do Galo estava preocupado aí com questão de segurança, até aqui 100%, nenhum incidente. Ontem, na chegada do aeroporto até o hotel, inclusive o chefe de segurança, o pessoal da segurança do Rosário Central, trabalhando juntamente com a segurança do Atlético, nenhum incidente, tudo tranquilo. Durante a noite também nada de foguetório, essas situações que infelizmente acontecem em alguns jogos de Libertadores. Desta vez não tivemos, o Atlético está no hotel bem afastado aqui, tudo tranquilo até agora. Hoje haverá, logicamente, essa preocupação no trajeto do hotel até o estádio, porque não tem torcedor no estádio, hoje é jogo sem público, mas teme-se aí, tem um temor por um problema no meio do caminho, torcedores fazendo aquela famosa tocaia, né, pro ônibus do Atlético. A princípio estão sendo tudo monitorado aqui, tudo está sendo monitorado para que o Atlético chegue com segurança no jogo. Ô Cirilo, e o time, hein? O time do técnico Gabriel Milito.
ele tem todos os titulares disponíveis para esse jogo. O Milito deu a entender recentemente que iria praticamente com uma formação titular em 3 jogos seguidos: Sport Recife, Copa do Brasil, Fluminense pelo Brasileirão, e ele cumpriu, fez uma mexida só de um jogo para o outro, saiu Bruno Fux, entrou o Gemerson, só uma mexida na zaga, e hoje também é nessa mesma linha. Ele não vai mexer muito no time. Ele pode inclusive repetir o Atlético que jogou no fim de semana lá em Cariacica. Então é um Galo forte para buscar classificação na Copa Libertadores, e o Rosário Central, que joga aí suas fichas nesse jogo para ainda ficar vivo nessa disputa por uma segunda vaga, né? Já que, pelos colegas da imprensa daqui, 11h45, o Galo já está praticamente classificado. E se o Rosário conseguir, com um jogo sem público, buscar um pontinho contra o Galo, a turma aqui já está satisfeita, viu, Cirilo? Boa, Cláudio. A turma até no YouTube vai ter acesso agora à classificação também, que a gente detalha para quem está no radinho. O Atlético tem 9 pontos somados, são 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo de 5. O Rosário Central, segundo colocado, com 4 pontos, somados em 3 rodadas, é uma vitória, um empate e uma derrota. O Penharol é o terceiro colocado, tem 3 pontos, saldo dele é de 3, e o Caracas tem 1 ponto apenas. Lembrando que esse ponto somado aí pelo Caracas foi justamente contra o Rosário Central na terceira rodada, um resultado que certamente a turma de Rosário lamenta bastante. O Caracas saiu em vantagem e depois disso o Rosário Central teve um domínio absoluto no jogo, mas só conseguiu marcar um gol, e no fim das contas é um cenário em que o Rosário poderia estar falando de 6 pontos, e quem sabe o jogo de hoje vale muito mais para ele do que vale, né? Pensando também em garantir uma classificação. Hoje o Penharol vai enfrentar o Caracas às 7 horas da noite, no mesmo horário em que Rosário e Atlético vão se enfrentar. É o desenho da rodada que pode até garantir o Atlético como líder ao término desta rodada de número 4. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Romano, Cláudio, quem acompanha a gente no Rádio Esportes. E nessa história de definição de classificação, de poder até garantir liderança, o Cláudio está dizendo do Atlético do Milito com a mesma cara, até talvez podendo repetir o time. É o caminho, Alexandre? Olha, o Cirilo, cada vez mais a gente aprende a maneira Milito de ser, né? E a gente percebe que manutenção de time deixou de ser uma coisa que pertence ao Atlético, né? E eu acho que ele está correto, tá? Ele está correto diante da maratona de jogos que ele tem pela frente, do desgaste físico que os jogos provocam. E a gente não precisa ir muito longe não, Cirilo. Em 2 resultados que a gente pode considerar importantes para o Atlético na era Milito, a gente pode perceber como a força física e como esse rodízio que ele faz é importante. Primeiro, naquele clássico do Brasileirão na Arena MRV, quando o Galo fisicamente sobrou sobre o Cruzeiro. Atropelou o Cruzeiro no primeiro tempo, um Cruzeiro que vinha de 3 jogos seguidos praticamente com o mesmo time, o Milito rodando a equipe, chegou no clássico fisicamente, a diferença dos dois, sem contar a técnica, que já é grande, né? A diferença técnica já é grande. Quando entra a física também, aí vira um passeio igual foi aquele clássico da Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. E no jogo do último sábado contra o Fluminense, quando o time do Atlético não teve uma boa atuação, tá? Não teve uma boa atuação e buscou um empate, quase uma virada, aí na entrada de jogadores do banco de reserva, mas também na parte física. Então, quer dizer, o Milito administra isso muito bem, né? Ele tem um elenco com jogadores de qualidade, o Galo não tem 11 titulares mais. Claro que a gente vai dizer, o Hulk é titular, o Paulinho é titular. Sim, se a gente for pensar numa formação ideal, eles são titulares. Mas o Milito não pensa futebol assim. Ele pensa futebol dentro da realidade. Ele vive o mundo real, ele não vive o mundo ideal. E a gente tem treinador até hoje vivendo no mundo ideal, né? Então, quer dizer, é um grande mérito dele viver dentro da realidade. E dentro da realidade, o Galo não tem mais um time titular. Então, quer dizer, a formação que entrar será a que ele enxerga como a melhor para encarar o tipo de jogo que ele vai ter pela frente, e ele conhece bem o Rosário Central, mas também respeitando a limitação física, e ela existe em todos os jogadores. E lembrando que no fim de semana não tem jogo, né?
Então, se ele quiser repetir o time, ele tem uma tranquilidade, né? Exato. Pensando aí que terça-feira ele tem o Penharol fora de casa. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo, o Simões e também ao nosso Cláudio Rezende. Tá passando um pouco frio lá, hein? É verdade. Como você observa esse jogo de hoje em Rosário, hein, Romano? É um jogo fundamental. O Atlético vai ter para mim, não diria problema, uma certa dificuldade pelo seguinte: o Atlético vindo de uma maratona de jogos e o Rosário descansado, né? O Rosário não classificou para a fase final da Copa da Liga, que foi até vencida pelo Estudiantes nos pênaltis, e só está treinando, esperando. Agora, quem está no desespero, entre aspas, é o Rosário, não é o Atlético. O Atlético vai ter que ser muito inteligente para poder enfrentar essa equipe que precisa da vitória. O Atlético é o líder, tá tranquilo. E o que disse o Simões, né? Que é o mundo ideal do mundo real, né? Tem treinador que é refém de jogador veterano, né? O Milito já provou que ele não pensa duas vezes em tirar veterano do time e colocar outros jogadores. E ele deu, na entrevista coletiva dele, pós-empate contra o Fluminense, me chamou muita atenção quando ele disse o seguinte: eu trabalho a turma que não está jogando como titular, porque eu aviso, eu vou precisar de vocês em algum momento. Vocês têm que estar focados e preparados. A prova disso, menino Rômulo que entrou, fez a estreia dele, Vargas e Igor Gomes que entraram e participaram diretamente do primeiro gol do Atlético. Então, assim, ele tem o grupo na mão, e provavelmente deve ter estudado bastante, né? O time do Rosário, e vai ser um Atlético que tá tranquilo para esse jogo contra a equipe argentina. Antes de mais do Atlético com o Cláudio Rezende, vamos chamar o Thiago Reis com informações do Rosário Central também. Alô, seu nome e seu bairro, um abraço, Thiago. Um abraço pra você, Cirilo, pra quem se liga na Itatiaia. Vamos falar desse Rosário Central, né? O time canalha que hoje pega o Atlético sonhando ainda com a classificação e pra isso tem que pontuar diante do Galão logo mais à noite em seu estádio Gigante de Arroito. Cirilo, Rosário Central vem descansado porque não jogou nesse fim de semana. O último compromisso da equipe argentina foi na terça-feira, há exatamente uma semana, quando pela Libertadores empatou com o Caracas na Venezuela. O time do Rosário não jogou neste fim de semana porque foi eliminado no campeonato argentino, teve a decisão entre Estudiantes e Vélez Sarsfield. Aliás, o Estudiantes levou melhor nos pênaltis, foi campeão o Estudiantes de La Plata, então o Rosário tá descansado para este jogo. Deixa eu dar uma... O provável time do Rosário de Jorge Brown no gol, Damian Martínez na lateral direita, Facundo Malho, Carlos Quintana e Augustin Sanders, Kevin Ortiz e Jonathan Gomes, com o Tomás O'Connor, Inácio Malcorra e Jamilton Campas. Campas sempre perigoso, né? E o centroavante Cerveira deve ser esse o time canalha, o Rosário Central, sonhando com a classificação ainda nesta Copa Libertadores da América. São detalhes do Rosário, hein? Argentino, adversário do Galo essa noite no Rede Esportes. Thiago Reis, eu volto com você, Cirilo. Obrigado, Thiago. Siga, Cláudio. E esse Campas, que já jogou no Grêmio, né? Um jogador rápido pelo lado esquerdo do ataque. De novo vai ter trabalho aí o Saravia, mas o Saravia tá voando, né? Saravia que vive aí um ótimo momento, o melhor dele, quem sabe na carreira, né? O Saravia que chegou no Atlético para um período muito pequeno de contrato, muita desconfiança, uma boa parte do período dele, ali revezando com o Mariano, ano passado principalmente. Esse ano o Mariano começou a titular, mas o Saravia hoje é titular absoluto, tomou conta da lateral esquerda do Atlético, fazendo sempre ali também um terceiro zagueiro.